Que gato, nós combinamos de uma só. Então, mulher, você acha? Você conseguiu? Oh, Glória. Tem mais gente que não chegou ainda, mas nós vamos estar fazendo a abertura, né? Nós vamos estar nessa parte. Aleluia. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Eu abri no livro de Miqueias. Aleluia. Miqueias. Aleluia, Jesus. Miqueias 6. Você é a pessoa como vai. Depois de Joel. Glória a Deus. Miqueias. Aleluia, Deus. Amém? Miqueias 6, versículo 6. O título fala: o que Deus exige? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus dos céus? Virei diante dele com o holocausto com bezerro de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Dá 3 oportunidades hoje, tá? Porque é 6 para não terminar a tarde, tá bom? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Olha o que ele pede: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com os seus. Amém. É isso que o Senhor pede. Glória a É Deus. isso que Deus exige de nós. Não há sacrifício, não há holocausto, não há dinheiro que faça reverter as coisas, mas que você ande em obediência ao Senhor. Glória a Ande Deus. de conhecimento com a palavra. É isso que Deus quer. Que a gente aprenda da palavra dele e ande em obediência. Amém? Vamos estar orando. Glória a Deus. E Aleluia. apresentando esse curso. Amém, Jesus. Aleluia. Pai, diante de Sim, ti, Deus. coloca esse culto, Pai, nós Senhor, de colocamos Santa a nossa Ceia, vida, Senhor, desde o início, Senhor amado e glorioso, a todos que estão aqui para te adorar, te bendizer, te engrandecer o seu nome, ó Deus. Traga em segurança aqueles que ainda estão vindo, Senhor, tira todo empecilho, todas as amarras, ó Pai amado e glorioso, para que eles possam estar aqui de corpo presente, Senhor, e abençoa aqueles que estarão assistindo também nas lives, ó Deus amado. Alcance, Senhor, onde nós não podemos alcançar, ó Pai, que é através do Espírito Santo, corações de cada um aqui, Senhor, e aonde chegar essa live hoje, nós Senhor. Ó Pai amado e glorioso, te bendizemos e te glorificamos, ó Deus. Queremos escutar a sua voz, ó Deus, e render humildemente culto ao Senhor. Renovar a aliança no dia de hoje, ó Deus. Eu te agradeço desde já. Você fala bastante com as pessoas de casa da Pai, live. Filho e Espírito Santo. Aleluia. Não entendi. A hora que você tem a oportunidade de ouvir, você fala com as pessoas que estão assistindo lá. As pessoas que estão passando. Aleluia. Amém, Jesus. Bendito seja Deus. Amém. Glória a seja Deus. convosco. Amém. Eu gostaria de desejar uma boa noite para meus irmãos, para minhas irmãs, para minhas irmãs, meus irmãos que estão assistindo a live. Boa noite. Sejam bem-vindos Glória a Deus. ao nosso Aleluia. culto.
Primeiramente, convidado especial é o Senhor Jesus, aqui nesse Graças lugar. a Deus. Pai, Amém, Filho, Jesus. o Graças Senhor marcou a o encontro Deus. conosco, com você que está aí nessa live também. Amém? Sim, meu Eu Deus. gostaria de dar a Deus. oportunidade já para a Camila, tá louvando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Glória a Santo. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os Aleluia. irmãos que souber um corinho, vai puxando enquanto isso os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Glória. Deus. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Enviou seu filho amado para morrer, para me salvar. A cruz morrer por meus pecados, a ressurgiu vivo, o Pai está. Aleluia, Deus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, administrando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, por essa noite, Pai. Santo, Aleluia. santo, santo, Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Louvando e exaltando o seu nome por isso, Deus. Ah, Senhor, Sim, Deus. Aleluia. Verdade, Deus. estamos dependentes de Ti. Eva, Chúria, Galabaçoura, Glórias a Deus. Aleluia. Lembra, Deus, a vida de cada um dessa Aleluia, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Ah, Senhor. Deus, cessa, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, Uma mesa que está sobre nós. falhas, Pai. Glórias a Perdoa, Deus. Senhor, ó Pai, todas as coisas que a gente erradas, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Aleluia. aleluia. Amado nosso Rei, não Santo, santo, santo. Aleluia, Espírito de Deus. Dependente do Senhor. Aleluia, Deus. Fala, Pai, a vosso coração, Senhor. Deus, Pega, Senhor, Deus, oh, poderoso do céu, Jesus, com teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, Pai. Nos dê, Senhor, mais uma oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus. oh, Deus da graça, Nossa manhã seja de sabedoria, Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus. graça, gratidão. Aleluia, Pai. Senhor,
cura nossa, Pai, do nosso interior, que não foi curado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre nós, Pai, sobre esse mundo, Senhor. Toma conta, toma a frente de todas as coisas. Em nome de Jesus, obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. No Salmo 119, versos 5 e 6, fala assim: invoquei ao Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu. Ele me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, e não temerei o que me pode fazer ruim. Amém. Amém? O Senhor é nossa proteção, o Senhor é nossa força, Ele é nosso Graças a Deus, aleluia. Eu e a nossa irmã Sueli estava conversando ali na cozinha. Imagine como que é o amor de Deus. É grande, não tem explicação. Imagine, você está sendo visitada nessa noite pelo amor do Pai, do Aleluia, Filho, Deus. Glória, pelo abraçado aí pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero fazer uma oração com a igreja. Eu gostaria que a igreja colocasse a música. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Senhor Jesus. Sim, meu Deus, Essa noite aleluia, nós nós te invocamos o teu adoramos, santo Pai, nome. aleluia. Espírito Santo, vai passeando em cada Eu posso coração ser aqui cheio nessa da tua noite. presença. Vai preparando os corações para te louvar o teu santo nome. Vai preparando os lábios para te louvar o teu santo nome. Caia por terra as barreiras, caia por terra o cansaço, caia por terra o desânimo, caia por terra a frieza, caia por terra em nome de Jesus, a morte espiritual, o desânimo, caia por terra. Mande as águas, Espírito Santo nesse lugar. O céu seja aberto nesse lugar, Pai. O céu da revelação, o céu da tua presença, o céu da tua glória, Senhor. Ministra a tua glória, o teu poder. Deus, se de alguém triste, angustiado, aflito, preocupado, leve embora todos esses sentimentos que não aprazem, não provém de ti. Vai tocando, Jesus, vai tocando, Espírito Santo, no limite mais profundo de cada um. Porque o Senhor sonda nosso coração, o Senhor sonda nosso palavra, o Senhor sonda nosso olhar e vai arrancando, Jesus, tudo aquilo que não provém de ti. E vem com a leveza do teu Espírito Santo, vem com cura na alma e a vai levando embora toda a preocupação, toda a aflição, porque nós estamos aqui nessa noite clamando ao Rei dos Reis, o Leão da Terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de glória. assim vai estar com autoridade, amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Cida, quer por aqui, Cida? Aí. Qual que é? Tu és. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Receba nossa adoração, Pai. Aleluia. Glória ao povo. Nesta noite. Temos dado força e vida, Pai. Louvado e privilégio de ti. Amém, Jesus, aleluia. Para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Aleluia, Deus. Peraí. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. É esse, né? Aleluia. Espírito Santo. Meu Deus, saiu. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. aleluia. Graças a Aleluia, Jesus, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, glória. Dá-me beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Deus. Que maravilhoso. Não precisarei aqui voltar, minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Foi a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Deus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Glória, aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Graças te damos, Pai. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, glória. Oh, aleluia. Pai. Não precisarei aqui voltar, minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou,
fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar uma oportunidade para o leitor. Amém? A gente vai colocar em oração, um louvor, uma palavra, amém? O Espírito Santo te convida nessa noite. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Amém? Já quem está com a oportunidade? Vamos lá colocar com você. Ele vai? Coloca Os pés da cruz. O Espírito Santo te chama. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Olha lá, Aleluia. ó Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Deus, eu sou teu servo, Espírito. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Oi? Peguei mais? Tá bom? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, marcando a promessa em oração. E meu Deus está no meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois no que chora é na cruz, clamando em nome de Jesus. Ao declarar eu te, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Grande amor não cessa. Aleluia, Deus. Grande amor não cessa. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso do teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és pra mim. Aleluia, Meu Deus está meu coração, Firme nas promessas do Senhor. eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
Deus, aleluia. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar Glória a com esse Deus. irmão. O Senhor marcou um encontro com você nessa Graças a noite. Deus. Receba o livramento de Deus nessa noite. Ele mandou te dizer. Glória a Eu Deus. te chamei desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Aleluia. Deus, Amém? maravilhoso. Não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Receba o livramento. O Senhor Amém, te trouxe aqui Jesus, nessa eu noite. creio, Ele fala Deus. assim, ó, 1000 cai à tua direita, 10 mil à tua esquerda. Você não será atingido, porque pelo grande eu sou guardando você. Amém? Quando o Espírito Santo te convidar para fazer algo para ele, fala, eis-me aqui, em voz aí. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz convosco. Amém. Deus colocou um louvor antigo, né? No coração. A gente está cantando. Fala assim. Em espírito. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, aleluia. Rei dos reis e Senhor, Deus, te aleluia. entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado pelo Senhor. Amém? Foi para isso que nós nascemos. Para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Amém? Eu quero falar algo para a nossa irmã Eliane, né? Ó, receba um abraço do Espírito. Graças a O Senhor manda te dizer assim, não, você é tão especial para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aí cuidando de você. Aonde você vai, esse Senhor tem que te acompanhar. Viu? Ele fala assim, descansa. Eu já tomei a sua causa da minha mão. Confia no meu sobrenatural, porque eu Amém, sou Jesus, Deus eu com você. creio. Amém? A partir do primeiro dia que você orou, clamou a Deus em lágrimas, o Senhor recebeu suas lágrimas como oração. Amém? Ó, receba renovo, receba renovo, fortalecimento, porque quem cuida de você não dorme. É o Senhor Jesus. Ó, receba o abraço do Espírito Santo. E ele te diz mais, você é muito importante para Deus. E a obra que ele começou na sua vida não terminou. Ele é Deus de obras completas e ele é fiel. E a promessa que ele fez para você está de pé. E eu repreendo toda a sentença de morte. Eu profetizo vida, 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 em nome de Jesus. Nesse vale, Deus faz presente com você, mulher. Igual esteve com você, que ele está segurando a tua mão. E ele está fazendo essa noite. Profetiza. Profetiza, porque você é mulher de Deus. Amém? Eu passo a palavra para a pastora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Michele, eu Deus. vou querer que você ponha o louvor, Michele, para nós louvar a Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Louvado seja esse Qual louvor? Tá chorando porque Aleluia.
Aleluia. Deus fala muito comigo através desse louvor. Aleluia. Nós sabemos que o louvor nos liberta. Às vezes muitas pessoas não têm Glória, ideia glória, como é glória, bom. glória. Às vezes a hora que você está triste, às vezes você, né, tudo bem que você tem hora que você chora, mas vale a pena louvar a Deus. Amém? Então nós vamos louvar com esse canto. Eu quero que você me ajude. A senhora não está com a voz muito boa. Glória, glória. Aleluia. Com bastante posse, mas Aleluia. estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não é Covid, viu, irmão? Fica tranquilo. Os Covid eu falava, Luana, prega lá, Michele, prega lá, porque a gente tem que amar a vida dos nossos irmãos, ter cuidado, amém? Pode pôr? Se você pode soltar, irmão. Então louva comigo, amém? Louva a Deus pelo teu rosto. Solta tua voz. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está te cuidando. Aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra agora de onde você veio? Quem era Lembra de você? todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Glória a Deus. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Lembre que tudo na sua vida é passageiro. Tudo passa. Viu? Até as coisas ruins passam. Aleluia. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Lembra de onde Deus te livrou? Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia. Oh, E aleluia. onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Eu quero falar para os irmãos que a nossa igreja, nós, povo de Deus, nós somos o povo mais feliz da terra. Não, você não é
proibido de dar glória a Deus, porque aqui essa casa foi aberta para Jesus. Viu? É como nós estávamos falando no curso passado sobre a experiência que Zaqueu teve com Jesus. Né? Jesus ia passando, ia para Jericó, de repente, imagina você, os discípulos, observam que Jesus para debaixo de uma figueira. Eles falaram, o que será que ele vai aprontar agora? Né? Aí Jesus olha para cima da figueira e diz, Zaqueu, desça daí, porque hoje convém que eu vou na tua casa. Diz a palavra que Zaqueu, imagina você, Zaqueu era milionário, irmãos. Ele era um cobrador de imposto. Vamos supor que teu imposto era R$200, ele cobrava 400. Né? Então ele cobrava exageradamente. Mas o dia que Jesus chegou na casa de Zaqueu, observe a palavra de Deus, não sei que você já leu, que Jesus chegou lá, Jesus mandou Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu de ladrão? Não. Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu fazer alguma coisa? Não. Jesus chegou, eu fico imaginando a cena, Zaqueu correndo de um lado para o outro, porque ele queria servir alguma coisa boa para Jesus. E Jesus assentado. Eu falo que Jesus, Luana, que terapeuta, que psicólogo que é aquele. Que Zaqueu correndo de um lado para outro, desesperado, imagina você ele pensando, nossa, Jesus está vendo na minha casa tantas coisas que às vezes mal adquiridas na minha casa. E Jesus só olhava. Sabe o que nós temos que entender? O olhar de Jesus para nós é esse, irmão. O homem não tem poder para me convencer de alguma coisa, para mudar a minha vida. O homem, ele é usado, a mulher é usada para pregar para mim e o próprio Espírito Santo me convencer que eu tenho que mudar de vida. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, Jesus só olhava para Zaqueu, ele andando para um lado, para outro, aquela correria, aquele homem baixinho, né, correndo de um lado para outro e Jesus só olhando, né? Mas Zaqueu se sentiu tão incomodado com aquilo que Zaqueu foi lá até Jesus. Jesus, Senhor, olha, o Senhor está... O Senhor sabe, né, em outras palavras, Senhor, se eu roubei de alguém, então eu vou devolver 4 vezes mais, Senhor, eu vou devolver. Jesus só observando ele. E ele, imagina você, ele sair batendo na casa dos vizinhos, opa, eu vim te devolver o que eu cobrei a mais de você. E ele entregando para um, para outro, e Jesus só observando o que estava acontecendo com Zaqueu. Irmãos, o evangelho não é complicado, somos nós que complicamos. Jesus é simples. Mas o olhar de Jesus para a minha vida e para a tua, ai como muda a nossa vida, como a gente se sente constrangido, né? Aí a palavra de Deus diz que Zaqueu correu, entregou para as pessoas aquilo que ele tinha que devolver, 4 vezes mais, ele sabe, foi lá e devolveu. Aí quando ele deveria estar numa canseira, chega até perto de Jesus, Jesus disse, ei Zaqueu, hoje chegou salvação nessa casa. Aleluia. Porque Zaqueu entendeu qual foi o propósito de Jesus. Os discípulos não entenderam. Os discípulos, até algumas pessoas que estavam lá, até os discípulos pensaram, como que pode? Se ele diz que é o Filho de Deus, né? Outros viam Jesus como um profeta. Que profeta é esse que não sabe quem é Zaqueu? Zaqueu é um ladrão. Como ele vai na casa de Zaqueu, ele sendo um ladrão? Né? Muitas pessoas dizem assim, mas Jesus não se assentou na roda dos escarnecedores. Jesus se assentou, ele só não escarneceu. Ele assentou para quê? Para convencer aqueles pecadores. Porque se Jesus não tivesse ido na casa do pecador, comido com ele, como ele ia alcançar, irmão? Né? Muitas pessoas querem ser mais santo do que Jesus. Mas Jesus, ele tem um amor tão grande por alma. Jesus, o olhar de Jesus vai muito mais além. No momento que Jesus olhava, que o olho dele estava para a vida de Zaqueu, eu fico imaginando Jesus pensando assim, eita nós. Mas esse homem, quando se converter, esse caboclo vai ganhar tanta alma para Jesus. Ele vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Por quê? Porque quando Deus muda a vida do homem de verdade, irmãos, não adianta, pode ser traficante, pode ser usuário de droga, pode ser prostituta. Quando
ele recebe o toque de Deus, ele é tocado por Deus, ele muda de vida sem ninguém exigir, sem ninguém, sabe, ficar pressionando. As coisas acontecem naturalmente, viu? Porque Jesus nos ama. Ele olha para mim e para você. Toda vida que nós formos orar, nós temos que orar pedindo para nós ter os nossos olhos ser os olhos de Jesus, o nosso coração ser o coração de Jesus. Porque se o meu coração for o coração de Jesus, eu vou ver o meu irmão, pode ser o pior perdido do mundo. Eu vou ver ele, olhar ele ali não só fisicamente, mas eu vou olhar ele como uma alma preciosa, como um tesouro que eu tenho que devolver para o Senhor. Vou ver ele como uma pessoa valorosa. Você tem valor para o Senhor. Tem até um louvor que eu amo muito, aquele louvor que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Isso aí, é isso que Deus vê em mim e você. Deus olha para mim e para você, não é porque um é mais bonitinho que o outro, é mais rico do que o outro, não é nada disso. Deus olha para mim e para você, vê graça em você, porque Ele vê Jesus em você. Ele vê o Espírito Santo sobre a tua vida. A palavra que Deus hoje é Santa Ceia. Os irmãos têm a liberdade, nós estamos num projeto para alugar um lugar para a gente dar continuidade na igreja, viu, irmãos? Para estar lá montando a igreja certinho, tudo certinho, organizado. E por quê? O melhor de Deus é para o povo de Deus. Nós temos que pensar dessa forma, né? Estamos orando, eu pedindo a direção de Deus, eu tenho certeza que Deus não vai deixar nós enganados. Deus vai falar, ó, pode ir lá, Ele vai assinar embaixo e dizer, pode ir, meu filho. Pode ir lá e alugar, porque eu vou abençoar vocês. Então nós estamos nesse projeto, nós temos 8 dias para dar resposta para o dono de um salão aí. Irmãos, eu estou parecendo aquela viúva, ficava todo dia na porta do juiz, ó, julga minha causa. Estou igual a ela. Todo dia, Jesus, eu acho que Deus olha para ele e fala assim, eu não aguento mais essa mulher. Essa mulher não dorme, essa abençoada fica a noite inteira me perturbando. Mas eu estou, Senhor, eu não tenho outro Deus além de Ti. É a Ti que eu peço, Senhor, me responde o que eu devo fazer, né? Aqui tudo bem, nós estamos sendo bem recebidos, a irmã é hospitaleira, ela recebe bem a gente, mas nós precisamos, sabe por quê? Porque essa igreja vai crescer, irmãos. Porque a visão dessa igreja não é uma visão egoísta, né? A pastora, quero que você pense comigo junto. A visão nossa não é uma visão egoísta de pensar só na gente, não. Eu quero, sabe, ter para abençoar o meu irmão. A igreja ter para estender a mão para aquele que está precisando, né? Eu sou muito na festa, mas eu já sonhei com essa igreja. Oh, glória, amém, meu irmão, já sou eu. Essa igreja e o altar era tipo amarela, assim, né? Eu não preciso falar nada, eu só estou falando aqui hoje. Amém. Umas 2 noites assim que eu dei, que eu vi meus sonhos desse lugar amarelo, que é a igreja da pastora. Glória a Deus. Então, o altar é amarelo. É um lugar, sabe, um ambiente, a Luana foi olhar com a gente, um lugar muito bom, bem, muito espaço. Nós vamos ter uma cozinha, irmão, abençoada. Se for esse o plano de Deus, nós vamos ter um lugar espaçoso. Para dia de domingo, a igreja não se ficar preocupada em fazer comida em casa, não. Nós reunir na igreja, olha que lindo, no fundo da igreja, fazer comida, todo mundo está na comunhão. Porque o corpo de Cristo tem que funcionar assim. Porque pastor, artista, esse mundo está cheio, né? Pastor que olha, fica no escritório, dentro de uma vitrina, aí na hora de subir no altar, tem uma portinha aberta lá no púlpito da igreja, e o pastor abre aquela portinha mágica, estou aqui aparecendo. Para com isso. Pastor tem que ser mulher de Deus, homem de Deus, tem que ser povão, está no meio do povo. E vocês sabem que está no meu coração isso aí. A pastora, eu sou isso aí, irmão. Sou simples, sou nortista. Pelo amor de Deus, vim lá do norte do Ceará, não tem nada de luxo, sou simples. E o meu Deus que eu sirvo também é um Deus simples. Aleluia, Deus, glória a Deus. É um Deus simples, não é um Deus complicado. Mas Ele tem o melhor para você. Aleluia. O melhor dele é para você. Olha a palavra de Deus. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Eu quero pedir para a Luana ali para mim, porque tem hora que mistura as letrinhas, então tem que ser devagarzinho. Está todo vendo já, viu? Graças a Deus, Jesus é bom. Aleluia, Deus. Deixa eu achar aqui.
Eu quero que você tome posse da palavra de Deus hoje, viu? O tema é não pare no meio do caminho. Deixa eu achar aqui. Aleluia. O tema, não pare no meio do caminho. Tem alguém aqui pensando em parar? Jesus já está te respondendo, não pare. Aleluia. Não pare no meio do caminho, porque eu não quero que você pare não. Glória a Deus. Louvado teu nome, Jesus. Aleluia. Primeira Reis, Segunda Reis, irmãos. Capítulo 8. Segunda Reis 8. Lê para mim, Luana. Está Luana ali na tradução dela, depois eu estiver diferente, eu começo a pegar no início. Isso. Primeiro versículo, vamos para alguns versículos, amém? Tá. Segunda Reis, capítulo 8. Observa aí a palavra de Deus. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Michele, nós combinamos alguma coisa? Não. Levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Agora eu quero que você volte atrás um pouquinho. Segunda Reis, no capítulo 4. Amém? Volte mais um pouquinho. Capítulo 4. Aleluia. Toda glória, todo louvor. No início? Isso. Ou no 8, que é a Eliseu e a Sunamita? Isso. 4, 8, né? Isso. 4, 8. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Colocar no quarto o que, irmãos? O que a Luana leu aí? Você leu aí na sua Bíblia? O que foi colocado no quarto? Lê de novo, Luana. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Eita glória. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi:
o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Aleluia. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Oh, glória. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até ao meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminui a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? E ela responde: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não revelou nada a respeito. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Aleluia. Nós te bendizemos a teu nome. Graças te damos pela tua palavra. Fala conosco, Deus, de uma forma que nós venhamos entender, meu Pai. Nós não queremos, Deus, ler a tua palavra por ler, mas queremos, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que a nossa mente espiritual, Senhor, que nós possamos, Deus, estar com o coração, uma terra fértil, Pai, para a tua palavra. Ao cair a semente em nossos corações, nós possamos entender e compreender, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, irmão? Eu estava preparando a palavra hoje para pregar. E essa tarde Deus me levou nesse capítulo 4 e no capítulo 8 para meditar. Eu vou pregar sobre isso. Os irmãos observaram que Deus, tudo que você faz para Deus, Deus não esquece. Aquilo que você faz para o homem de Deus, Deus está vendo. Quando você dá para teu irmão um copo de água, Deus está vendo. E ele não esquece, né? Observe que essa sunamita, toda a vida que Eliseu passava com Geazi ali naquele lugar que ela morava, ela observava Eliseu e ela dizia para o seu marido: este homem é um homem de Deus. Em outras palavras, nós precisamos de fazer alguma coisa. Às vezes ele passa, ele pede pouso aqui, ele dorme talvez em qualquer lugar, né? Ela teve uma preocupação em preparar um quarto separadinho, um lugar separado para aquele homem de Deus. Talvez se fosse hoje, né? Você, o marido, poderia até pensar: acho que negócio é esse? Aí preparar quarto para homem na minha casa? Poderia até ter pensado mal. Não, mas o marido tinha uma visão aberta para as coisas. E a sunamita, ela investiu na obra de Deus, investiu no homem de Deus, preparando um quarto bonitinho, tudo arrumadinho, né?
Às vezes eu vejo pastores, líderes, que às vezes chamam o pastor para pregar na sua igreja. Aí ele vai, leva aquele pastor para dormir num lugar que ele tem barata, tudo sujo, mal cuidado, não está nem aí. Ah, é pastor mesmo, vai dormir em qualquer lugar. Não, nós precisamos de ter esse zelo, porque quando você faz, Deus não esquece dos teus feitos. Para você, às vezes, a pessoa fala assim, muitas pessoas, pastora, a senhora está puxando a sardinha para o lado da senhora? Não, vocês podem observar, toda vida que você estende as tuas mãos para ajudar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que é de Deus, Deus ele te recompensa. Aleluia, Deus. Né? Esta sunamita, ela chegou lá, Geazi preparou um quarto, né? O homem de Deus ficou ali. E eles começaram a observar aquela mulher e Eliseu queria falar com aquela mulher. Puxa vida, eu queria agradecer a ela de alguma forma, para perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Ela chegou, eles perguntaram para ela, falou, não, tá tudo bem comigo. Eu moro no meio da minha família, eu tenho um parente aqui. Ela era bem de vida, tinha de tudo. Seus parentes, ela era uma pessoa abençoada, né? Se dava bem com certeza, com os vizinhos. Não tinha, eu sou intrigado. No Ceará tem uma mania de falar, quando não está conversando, eu estou intrigado com fulano, né? Esta mulher não, ela se dava bem com os vizinhos. E a palavra de Deus diz que ela prepara. Quando eles perguntaram para ela, ela falou, não, eu está tudo bem comigo, moro no meio dos meus parentes, em outras palavras, não falta nada para mim, está tudo bem, né? Mas a palavra de Deus diz que Eliseu, né, o homem de Deus, Geazi, que estava ali com ele, Eliseu olha para ela e disse, mulher, né? Eles já estavam sabendo que ela não tinha filho, o marido já era velho, de idade, ela não poderia ter filho. Então ele disse para ela assim, mulher, daqui um ano, em outras palavras, nós vamos voltar nessa cidade aqui. E quando nós vier aqui, você vai estar com uma criança no colo, né? Fico imaginando ela dizendo assim, esses cabos é meio maluco, porque meu marido velho, né? A gente talvez nem faz mais nada. Né? Ela poderia ter falado isso. Aí ela falou, ela recebeu a palavra profética. Bom, já que ele falou, eu não pedi nada. Mas já que ele falou, às vezes, irmãs, às vezes, você, meu irmão, tem algo que Deus quer ouvir de você. Sabia? E a gente fala, eu não preciso pedir para Deus, porque Deus sabe o que eu preciso. Não, mas tem coisa que você precisa de falar para Deus, a tua necessidade. A sunamita, quando ela recebeu a palavra profética, você precisa de guardar no teu coração, quando você receber uma palavra profética de verdade, que é Deus falando, você tem que guardar no teu coração. Porque pode passar anos e mais anos, mas que vai se cumprir na tua vida. Deus vai mover céus e terra para fazer isso acontecer na tua vida, né? E a palavra de Deus diz que aquela mulher recebeu a palavra, mas ela guardou, né? E eles ficaram ali por uns dias e foram embora. Depois de um ano, depois que eles voltaram, o que eles viram? A mulher com a criança no colo, né? O marido que já era velhinho. Olha que coisa, hein? Quando Deus quer fazer, não tem idade. Fala para a irmã que está aí perto de você, quando Deus quer fazer, minha irmã, não tem idade. Esses dias eu fiquei de queixa, fui no posto de saúde, uma mulher... Ó, você pode até... pastor, não é possível. 60 anos, a mulher com barrigão desse tamanho para ter neném. 60 anos. Ela falou para mim, logicamente que ela não parecia ter 60 anos, mas ela estava com documento. Eu não acreditei. Ela falou, pastor, aqui é minha identidade, eu tenho 60 anos. Meu marido, pastor, já tem quase 67 anos. Né? Ia ser pai. Ela estava ali fazendo o pré-natal. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. 60 anos, Jesus, né? Estava ali, irmão. É milagre de Deus. Essa mulher, ela tinha já 2 filhos, né? A filha mais nova dela já tinha quase 20 anos. E aquela mulher estava grávida. Ela achava até que era um câncer, quando ela estava achando que ela estava com câncer. Foi fazer o exame, o médico falou, não, minha filha, daqui a uns dias tá chegando o bebê aí.
Ela não sabia. E olha, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Irmãos, e a palavra de Deus diz que ali chegou ali naquela cidade, né, Eliseu, o profeta, e chegou Geazi com ele ali. A mulher estava com o filho no colo. Aquela criança foi crescendo, né? Crescendo. Um belo dia, ele acompanhou o pai para a roça. O pai, com certeza, agricultor. Levou aquela criança para a roça. Você já viu aquela criança que gosta de ir na roça, A criança acompanhou o pai. Só que diz a palavra, você acabou de ler, que a criança estava ali talvez brincando e de repente, ai pai, que dor de cabeça. Começou a chorar, a falar que estava com dor. Se fosse hoje, talvez poderia ser uma meningite, não é isso? Aquela dor de cabeça que dá, que as pessoas têm que correr ao médico, senão morre. Ou então fica com alguns outros problemas. Aí, a palavra de Deus diz que aquele homem pega, fala com o servo, vai, leva para a mãe a criança. Por que será que esse pai, né, manda trazer para a mãe? Porque a mãe, ela tem mais sensibilidade com os filhos. Às vezes o pai, ele pode cuidar para comprar um remédio e levar no médico, tudo. Mas a mãe, ela tem mais sensibilidade. Ela sente quando o filho não está bem. Às vezes o pai, a criança não está bem, está até com febre. Chega no pai, brinca com o pai não sabe que a criança está com febre. Mas chegou na mãe, a mãe já, ai, você está quentinho, meu filho. Ai, meu filho está com febre, não é isso? Porque a mãe tem uma sensibilidade. E a palavra de Deus diz que ele manda trazer para a mãe. A criança chega, ela pega no colo aquela criança e ela observou que a criança estava, que a cabeça só ficava, não parava no pescoço. Com certeza, se fosse hoje, era meningite, né? E ela ali com aquela criança no colo, a palavra do Senhor diz que aquela criança morre no colo daquela mãe. Eu acho uma atitude dessa mulher que eu fico pensando, Deus, se eu tivesse no lugar dela, eu passei por uma prova na minha vida, quase igual. A minha mãe foi levar outras minhas irmãs ao médico e era 60 quilômetros de onde nós morávamos. E eu estava cuidando de duas crianças pequenas, a minha irmãzinha de 3 aninhos, ficou comigo. E ela estava com sarampo, aquela doença que criança tem, né? Sarampo. E lá no norte do Ceará, você sabe que nós somos aquilo que nós falamos que nós somos. Você sabe que acontece com a gente aquilo que eu acho que vai acontecer. Lá no Ceará, eles embutem na cabeça das pessoas que manga e leite não pode. Que se tiver tomado leite e chupar manga, morre. E o povo vai crescendo com essa coisa. Cresci assim. Eu lembro que a minha mãe, na hora dela sair, ela disse, olha, eu vou deixar as 2 meninas com você. Se acontecer alguma coisa, quando eu chegar, minha filha, o couro vai andar. Eu lembro como hoje. E eu fiquei cuidando das minhas 2 irmãs, né? Irmãos, naquele intervalo, a minha irmã estava com sarampo, ela entra num cômodo que a gente tinha separado lá. Meu pai, ele trazia as mangas para casa, colocava em saco plástico e colocava para madurar aquela manga, para ficar amarelinha. A minha irmã foi lá e não vi, ela chupou manga. Ela saiu tudo lambuzada de manga daquele pai. E eu comecei num desespero muito grande. Meu Deus, e agora? Vai morrer. Ela tinha acabado de mamar. Leite de cabra mamava no céu, as crianças. Ela tinha acabado de mamar. E eu fiquei naquele desespero, irmãos. De repente eu vi a minha irmã amolecendo. Eu segurava ela no colo, ela começou a cair, a cabecinha dela do lado assim. Parece que desmaiou no meu colo. E eu ainda, naquela época eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. Não tinha noção das coisas ainda. Irmãos, eu lembro como hoje o desespero que eu fiquei de ver aquela situação. Eu comecei a gritar, os vizinhos, tinha vários vizinhos perto da gente, ninguém quis saber. Eu falava que a criança não estava bem para ir lá. Não, ela não tem tempo não. Eu corri na casa dos vizinhos para pedir ajuda, ninguém foi me ajudar. E eu fiquei desesperada de ver a minha irmã naquela situação. Para encurtar o testemunho, que eu não gosto muito de lembrar. Quando eu percebi que a minha irmã caiu a cabecinha assim, eu falei, Deus, misericórdia. Minha irmã morreu. Eu comecei a gritar, desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Ela tinha 3 anos e 6 meses naquela época. Eu ainda era uma criança cuidando de outra criança. Me deu um desespero muito grande, que minha irmã morreu.
Aí a minha tia, eu fui na casa de uma tia, ela chegou, colocou a minha irmãzinha numa rede que ela estava morta. Imagina você, uma criança com 11 anos, pensar como que a mãe ia receber essa notícia. Quando a minha mãe ia chegando de cavalo, ela montada no cavalo, muita gente já estava na minha casa, na casa dos meus pais. Aí avisaram que tinha acontecido isso com a minha irmã. Eu carreguei por muitos anos na minha vida algo, uma palavra, por isso que eu quero dizer algo para você. Às vezes você recebe uma palavra na tua vida e parece que não é nada não. Não foi nada não. Falaram isso para mim, na hora eu fiquei triste, mas isso aí não vai ser nada não. Irmãos, eu carreguei por 30 anos isso na minha vida, que eu tinha matado a minha irmã. Então eu me vi uma pessoa como se fosse assassina. Eu não tinha cuidado bem da minha vida. A minha mãe chegou, na hora que ficou sabendo que ela ia entrando em casa, ela desmaiou. Foi uma cena terrível, porque uma criança de 3 anos e 6 meses. Então, eu me senti a pior pessoa do mundo. Ouro para enterrar, fazer o enterro da minha irmãzinha e a minha vida. Depois daquilo lá, virou a pior coisa do mundo, foi a minha vida. Eu não conseguia mais estar no meio da família, eu era sempre uma pessoa, sabe, alongada, não queria ficar junto de ninguém, não me misturava mais. As pessoas olhavam para mim, eu já pensava, já está pensando que eu matei a minha irmã. Olha lá como que o diabo é. E eu fiquei nessa escravidão por mais de 30 anos. Eu fico imaginando quando essa sunamita chega lá, né? A palavra de Deus diz que ela vai, manda que um servo dela prepare um animal, o filho dela estava morto. Ela pega a criança, ela leva no quarto, né? Em cima, com certeza, segundo andar, e ela põe a criança na cama do profeta. E ela deixa lá a criança. O marido dela, onde já se viu, para onde você vai? Eu vou falar com o profeta. Ela não reclamou nada, nem o marido não estava sabendo o que estava acontecendo. Querido, diz a palavra que ela foi. No caminho, as pessoas paravam ela e diziam: tá tudo muito bem, tá tudo bem com você? Ela, tá tudo muito bem. Ela não parou para falar, para contar o problema para ninguém, para reclamar. Ela foi com o propósito de chegar até o nome de Deus. E a palavra de Deus diz que ela chega, quando ela vai se aproximando, o profeta olha para ela e vê o quê? A fisionomia daquela mulher. Ele já disse para Eliseu, para Geazi, é a sunamita. Né? Com certeza, em outras palavras, para tu entender, aconteceu alguma coisa. Ela vinha sem avisar, ela vinha sem falar, porque as pessoas, antes de ir conversar com o profeta, teriam que avisar. E ela foi sem avisar. Quando chega lá, ela disse, se você ler lá, você vai ver que eu não estou falando coisa que não está na Bíblia. Ela disse para o profeta assim: por acaso eu pedi filho para você? Para Deus? Eu pedi que eu queria ter filho? Não, você não pediu. Em outras palavras, o profeta disse para ela: não, você não pediu, mas Deus, ele te agraciou. Ela falou para ele: mas eu não pedi. Aí ele falou, ela contou a história do que aconteceu. Você profetizou, aconteceu um milagre na minha vida. Só que meu filho está morto lá. E daí? E agora? O profeta, eu fico imaginando a calmaria daquele homem de Deus. Disse para ela: mulher, vai. Fique em paz. Pode ir, chama Geazi e diz para ele: leva meu bordão, leva meu cinto, né? Leva lá, chega lá, você vai pôr em cima da criança, que essa criança vai ressuscitar. Geazi foi. Só que não deu certo. Com certeza aconteceu algum imprevisto. Não sei se Geazi deve ter vacilado na fé. Não deu certo. Mas a palavra de Deus diz que quando Eliseu foi, Eliseu teve que ir lá fazer a parte dele. Quando ele chega lá, a criança estava morta. Imagina você a cena, a criança deitada na cama. O profeta chega, dá uma olhadinha naquela criança, ele vai chorando.
Ele deita em cima daquela criança, ó, mãos com mão. Deitou em cima daquela criança, a boca junto daquela criança. E ele invoca o nome do Senhor. E ele disse, deu ordem para que o Espírito de vida entrasse naquela criança. E aquela criança fosse a ressurreição. Aquela criança fosse ressuscitada. Aleluia. Querido, isso é um milagre vindo de Deus. E nesta noite, o Senhor, me canta lá, o Senhor está dizendo para você, quando você profetizar, o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque você vai estar profetizando. Não é em teu nome. Eliseu, ele não profetizou no nome dele. Não. Ele deu ordem. Ele disse para Deus assim, Senhor, eu acredito. Foi o Senhor que mandou eu profetizar. Ei, quando você abre a tua boca em profecia, para profetizar para alguém, no mundo espiritual, já está acontecendo. O teu milagre já está sendo gerado. Ei, irmã Iriana, o teu milagre já está sendo gerado. Por quê? É o pastor? É o líder? Não! É a palavra profética. É o poder de Deus que entra. Se fosse hoje, com certeza, Eliseu, né, Luana? Tinha sido, meu Deus, preso. Onde já se viu, deitar em cima de um morro, né? Coisa esquisita, né? O povo ia falar o quê, irmão? Mas quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Pastora, e por que não acontece isso hoje? Nós temos medo, irmão. Eu conheço um pastor de São Paulo, que ele veio aqui, ele fez campanha aqui em várias igrejas, que ele disse que a melhor, ele perguntou, qual é a menor igreja do país? Ninguém sabia responder, ele disse a minha. Sabe por quê? Porque eu sou ressuscitado. Jesus me ressuscitou. Quando eu falo que Deus me ressuscitou, sabe o que acontece? O povo vai embora. O povo tem medo. O quê? Eu vou ficar com morto aqui, um defunto, sangue de Jesus. O povo tem medo. Incrédulo. Nós somos incrédulos, irmão. Por isso que não está acontecendo tantos milagres dentro das igrejas. Porque nós não acreditamos. Nós falamos, mas muitas das vezes nós não tomamos posse da palavra de Deus. Quando o profeta profetizou ali, menino, volte à vida, o espírito de vida daquele menino, aquele mesmo espírito que foi vindo para a vida daquele menino, entrou nele, e aquela criança, que coisa tremenda, ressuscitou. Ele foi lá, pega o menino e diz, vai lá, pega a tua mãe, entrega na mão. Querido Deus ainda faz milagre. Somos nós. Então hoje, para você, como eu disse para você que o tema não pare no meio do caminho. Não permita que aquelas pessoas curiosas, que quer saber da tua vida, que às vezes pergunta para você, tá tudo bem com você? Não é que está preocupado com o teu problema. Está preocupado para saber, para poder comentar com os outros. Né? Que muitas das vezes está querendo até, ficar esparramando o problema assim. Por isso o alerta de Deus hoje, não conte o teu problema para qualquer pessoa, não. Abra seus olhos. Não importa qualquer, sabe, se é algo que você está esperando de Deus, se é uma vitória que você está aí pedindo ao Senhor, não conte para ninguém. Porque nós sabemos que existem pessoas malignas, usadas por Satanás, que muitas das vezes ele quer barrar você. Ele quer roubar a tua fé. Ele quer que você se ache inútil, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você. Não conte a bênção que Deus tem para você. Porque o milagre que Deus tem é para você. Amém, Deus. É para você. Viu? E vai acontecer. Porque Deus não falha com as suas promessas. Glória a Deus. Com certeza, aquela sunamita, eu tenho certeza que quando ela viu o filho dela com vida, entrega para ele, ela disse, Deus, valeu a pena. Valeu a pena eu ter aberto a minha casa. Valeu a pena, Michele, você ter aberto a tua casa para Jesus. A Michele falou que a casa dela é a casa de Obed-Edom.
Né? Que coisa linda. Que a bênção ela recebeu, está recebendo a gente aqui, mas antes ela recebeu Jesus. Entra na minha casa. Aleluia, Deus. Amém? E hoje eu quero falar para você. Não pare no meio do caminho. Não desista do seu ir. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olha para Jesus. Olha para Ele, porque Ele é o único que vai estar com você, ó, no deserto, na bonança ou na escassez. Ele está com você. Ele não te abandona. Amém? Curva a sua cabeça por um momento. Hoje é Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Hoje você vai estar renovando a tua bênção com Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Você vai fazer uma oração ao Senhor agora. Dizer para o Senhor, Deus, eu não sei como você, o jeito que você fala com Deus, porque cada um tem o seu jeito de orar. Mas veja Deus como um Pai amoroso. Não veja Deus como um Deus carrasco, mas um Deus que te ama. Um Deus que está pronto a te purificar, a fazer tudo novo na tua vida. Peça para Jesus, Senhor, passa teu sangue sobre a minha vida, me perdoa. Deus, aquele pecado que eu cometi, que eu não poderia ter cometido, Deus. Eu não queria ter feito aquilo, mas eu fiz, Senhor. Me ajuda, me dê força para que eu não venha cometer novamente. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, Deus, esse vício que tem me aprisionado, Deus. Tira de mim, Senhor, porque só Tu és o meu Deus. Só Tu és o Senhor que tem poder para fazer este milagre na minha vida. Confessa a Deus todo o teu pecado. Diga para o Senhor agora, Pai, eu acredito. Eu aceito o teu sacrifício naquela cruz. Me purifica, Jesus, me lava. Tira todo o mal da minha vida. Jesus, nesta noite eu renovo a minha aliança contigo. Deus, nesta noite, eu estou aqui, Senhor, eu sei que eu tenho cometido tantas coisas, Pai. Mas eu quero renovo na minha vida. Aleluia, Deus. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor renova a minha vida. Que assim como o Senhor fez na vida desta sunamita, ela teve uma experiência tão gloriosa com o Senhor, eu também quero, Pai. Eu quero, Deus, ir, Senhor, a teu encontro. Eu quero, Jesus, que o Senhor esteja falando comigo. Me dá, Senhor, abre os meus ouvidos espiritual, os meus olhos espirituais, para que eu possa, Deus, enxergar o que é ser filho de Deus. O que é ser acalentado por Deus. O que é ser um filho aconselhado pelo Espírito Santo. Diga para o Senhor, se tem alguém que você feriu com palavra, que você talvez falou algo que entristeceu o teu irmão. Se teu irmão está presente, peça perdão. Se não está, libere do mundo espiritual. Peça ao Senhor, Pai, me perdoa. Senhor, quando eu encontrar aquele irmão, eu vou pedir perdão para ele. Eu vou me reconciliar. Mas eu quero, Deus, reconheço agora a minha fraqueza. Eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço, Deus, que eu fui uma criança. Diga para Deus neste momento. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer trazer ressurreição espiritual para você. Deus quer que você agora dependa dele. Deixa Deus fazer. Leva chuva e canta lavais. Vive, canta, orabaixo e canta lavais. Na tua escola, tu não precisa de provar para ninguém quem tu és. O Senhor prove para Deus que tu és um filho de Deus. Deus ama você. Deus tem obra na tua vida. Mas sabe aquela pessoa que tenta se aproximar de ti, que muitas das vezes até te humilha? Observe que o Senhor vive, canta, o Senhor vê, o Senhor tem cuidado de ti. Tu estás por debaixo de oração, tem alguém que intercede por ti.
que ora por ti, que tem pedido para o Senhor, cuida dele, Senhor. Protege ele. O Senhor vive por abaixo. E o Senhor, Ele está te protegendo. O Senhor está trazendo resposta da oração desta filha que ora por ti. O Senhor está te dando livramento. Não guarde sobre ti, não guarde o que não é teu. Não guarde na tua bolsa algo que alguém vai te oferecer. Não queira. Afasta da aparência do mal, pois o Senhor, Ele tem obra na tua vida. O Senhor vai fazer um grande milagre na tua vida e tu verás. O Senhor vai se revelar a ti e tu verás que aquele que te disse é teu amigo, não é teu amigo, porque está procurando a te prejudicar. Mas o Senhor, por oração de livramento, o Senhor tem te livrado. O Senhor tem te guardado. Agora eu quero que a Luana leia para mim, primeiro aos Coríntios, amém, nós vamos servir a ceia. Capítulo 11, versículo 23. A partir do versículo 23. Escute a palavra. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dando graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. No meu sangue façam isto, todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Amém? Irmão, vocês podem observar que Paulo, ele obedece a Deus. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. É aquilo que eu recebi, eu estou ensinando para vocês. Que Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ó, vamos supor, não é igual outro pedacinho de pão. Por que será que o culto de ser é o culto que dá mais gente na igreja? Né? Não é, nós não estamos dando bandeja de pão para ninguém, um pedacinho de pão desse tamanho. Mas o teu espírito, a tua alma, o teu espírito se alimenta da palavra de Deus. E Ele quer renovar essa comunhão com Deus. Foi Ele que tocou, Ele ficou ali tocando em você. Vai para a igreja, o Espírito Santo, Ele vai para a igreja. Você está aqui para participar da ceia do Senhor. Paulo ele diz: porque eu recebi do Senhor e eu estou ensinando para vocês. Que Jesus, Ele manda, Ele ensina para mim, para você: examine, pois o homem a si mesmo. Não é para eu examinar o meu irmão, não. É a minha vida. É hora de reflexão, de eu refletir: Deus, o que eu fiz esse mês, Senhor? Eu fiz coisa que desagradou o Senhor. Examine a si mesmo. E depois coma do pão. Não coma sem ter um discernimento. O que é discernimento? Saber o que é certo e o que é errado. Né? Porque quando eu, vamos supor, é como eu cometo o pecado de iniquidade. Eu sei que eu não posso, mas eu cometo. Eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo.
se torna um pecado de iniquidade. Eu preciso de confessar a Deus antes de eu participar. Deus, eu cometi esse pecado. O Senhor já falou comigo, eu não deveria ver, Senhor, me ajuda. Porque você sabe que nós dependemos de Deus. De Deus. É Deus que vai limpar essas coisas. Então agora é momento de você estar com a tua comunhão, renovar a tua aliança com Deus. Jesus, ele se viu a todos. A ceia do Senhor simboliza o corpo que foi entregue na cruz, né? Que foi ali retalhado por mim e por você. Foi o cordeiro que foi entregue por cada um de nós, sem reclamar. Ele não tinha pecado nenhum. Ele estava levando o pecado da pastora geral. Quando ele levava aquela cruz, não era simplesmente pelo peso da cruz, mas o meu pecado e o teu estava sobre ele. Ele estava ali pagando uma promissória. Ele estava pagando uma dívida que não era dele. Mas ele se propôs, pai, eu vou pagar. Eu vou pagar pela pastora Geralda, porque eu sei que um dia ela vai me glorificar. Ela vai falar da minha palavra e ela vai animar a pessoa. Ela vai incentivar a pessoa que vale a pena servir. Quando você conhece isso, não há demônio que pode matar você. Não há demônio que vai tirar você da presença. Santo é teu nome, Jesus. Toda vida que você participa da Santa Ceia do Senhor, você sairá de tudo novo se faz na tua vida. Você vai começar a escrever uma nova história. Aleluia. Deus vai, sabe aquilo que foi de coisa ruim, ó, o Espírito Santo vai uma borracha, apaga tudo e você amanhã o teu dia vai ser bênção na tua vida. Aleluia. A irmã que preparou a ceia pode pegar. Aleluia. Você Aleluia. se coloca de pé. Amém. Para você receber a bênção do Senhor. A irmã vai dar servindo. Por que quando a irmã desce servindo? Aleluia. Aleluia. Você vai pegar. Estenda as suas mãos aqui, Deus. No nome de Jesus, Senhor, eu apresento diante do Senhor, Pai, esse suco da videira. Eu apresento o pão que simboliza o teu corpo, Jesus. E eu te peço, Deus, põe o teu poder, da tua unção, e ao tocar nos lábios dos teus filhos, se tiver alguém aqui com ele, seja auxiliado. Pai, se tiver pessoas aqui, Deus, desanimadas, o Senhor venha trazer ressurreição nesta noite. Assim como o Senhor fez com o filho da Sunamita, trazendo a vida novamente, renova a vida espiritual dessa Cristina. Pai, eu consagro aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os teus filhos, que ao tomar, receba do Senhor a renovação da aliança contigo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? A irmã vai passar para vocês. Aleluia, Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Receba no teu espírito. Receba na tua alma o renovo. Receba a cura de Jesus. Aleluia. A nossa cheia da lavações. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Aleluia, Deus. Celestial Aleluia, Pai. de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem longe tu te pode saciar. Outros pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Aleluia,
Jesus. Glórias a teu nome. Erga tuas seus céus. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, eu renovo a minha aliança e no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que a minha vida espiritual está sendo renovada neste momento. Pois eu recebo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo sobre a minha vida que este mês será um mês de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Pode tomar, receba em nome de Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Depois os irmãos quiserem conversar com a Luana vai estar passando para os irmãos a visão sobre o salão, viu? Qual que é o nosso plano, para nós podermos estar dando resposta para o homem, até sexta-feira. Amém? Eu vou pedir ao irmão da Silvana, o João, que depois, quando a gente fizer certo para a gente alugar o salão lá, eu vou pedir para o irmão, o marido da Michelle, para vocês